Saudações, amantes de Westeros! Aqui é o Resumo Popcorn, e hoje a gente mergulha de cabeça no terceiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, The Squire, a metade exata da primeira temporada dessa nova era do universo Game of Thrones. Este episódio chega com a missão de provar se a série é só um spin-off simpático ou se merece sentar à mesma mesa dos gigantes de Westeros. Antes de tudo, se você curte análises profundas, cheias de contexto e reviews sinceros que não passam pano para roteiro preguiçoso, já se inscreve no canal Resumo Popcorn, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer, porque aqui a gente acompanha a temporada episódio por episódio. O terceiro episódio marca a virada da temporada em termos de tom, ritmo e peso dramático. Se os dois primeiros capítulos ainda pareciam estar tateando o equilíbrio entre aventura de estrada e intriga política, The Squire é onde a série diz: é aqui que a história realmente começa. A direção deste episódio trabalha com um senso de clausura muito interessante, mesmo em cenários abertos, como o campo do torneio em Ashford. A mise-en-scène concentra Dunk e Egg em quadros que ressaltam a diferença física e social entre eles. O cavaleiro gigante, desengonçado, tentando manter um código de honra num mundo que funciona à base de sangue azul. E o escudeiro pequeno, atento, sempre um passo à frente emocionalmente. Essa oposição visual reforça o que o texto já está dizendo. Eles são o coração da série, mas vivem à margem de um jogo que nem entendem totalmente ainda. O roteiro deste episódio se apoia numa progressão bem clara. Começamos com a sensação de rotina de torneio, quase uma repetição confortável da vida em Westeros, e caminhamos lentamente para um ponto de ruptura, onde o conceito de justiça é colocado contra a parede. Não é um capítulo de grandes batalhas ou dragões, mas de decisões morais que carregam o peso de uma guerra que ainda não começou. Esse foco no íntimo, no micro, é o que diferencia o Cavaleiro dos Sete Reinos de Game of Thrones e House of the Dragon. Aqui não estamos lidando com reinos em colapso, e sim com um cavaleiro tentando não trair a própria consciência. Em termos de ritmo, The Squire é mais cadenciado, mas nunca arrastado. A montagem alterna bem momentos de conversa aparentemente banal com explosões de tensão verbal e física, sempre usando o torneio como pano de fundo simbólico. Cada cena que parece leve, um diálogo despretensioso, uma interação simples, prepara terreno para algo mais pesado, como se a série estivesse o tempo todo lembrando que Westeros é um lugar onde a violência está à distância de uma má decisão. A fotografia mantém a identidade já construída nos dois primeiros episódios, com uma paleta que mistura o calor do campo e o brilho aristocrático dos Targaryen. A série brinca com a ideia de que estamos num Westeros pré-catástrofe. O sol ainda brilha forte, os estandartes são vivos, a presença Targaryen é imponente, e mesmo assim há um incômodo constante no ar, como se todo esse brilho escondesse uma podridão já instalada. Esse contraste é fundamental para o impacto emocional do episódio. Outro ponto que merece destaque é como o episódio usa o torneio não só como cenário, mas como estrutura dramática. O que seria apenas um evento esportivo vira tribunal, palco e instrumento de controle social, reforçando aquela velha máxima de Westeros: títulos e brasões valem mais que vidas comuns. Esse tipo de comentário social sempre foi um dos pilares da obra de George R.R. Martin, e aqui o texto consegue traduzir isso sem parecer uma repetição do que já vimos em outras séries do mesmo universo. A construção da tensão em torno da figura dos Targaryen é outro acerto. A série já havia sugerido que por trás da pompa e do mito do dragão existem pessoas profundamente falhas, mas aqui essa percepção ganha corpo. A distância entre o ideal de cavalaria e a prática real da nobreza é exposta de forma crua. Mesmo quando não há um dragão em cena, a ideia de despertar o dragão está presente na forma como um capricho nobre pode redefinir completamente o destino de um homem comum. O coração dramático do capítulo continua sendo a relação entre Dunk e Egg. O episódio aprofunda a dinâmica de mestre e escudeiro, mas também começa a inverter esse eixo, sugerindo que emocionalmente é Egg quem enxerga melhor o jogo de forças em que eles estão metidos. Ao mesmo tempo, Dunk é o olhar do público,
Um homem simples tentando navegar por códigos que não foram feitos para protegê-lo, mas para mantê-lo no lugar. Essa combinação de inocência e teimosia moral dá ao episódio uma identidade própria. É importante ressaltar que o episódio não depende de grandes revelações para funcionar. Ele aposta na construção de consequências. Pequenos gestos, decisões impulsivas, momentos de indignação que poderiam passar despercebidos acabam se tornando o estopim de algo muito maior. Essa lógica de causa e efeito é o que faz a série se conectar com o legado de Game of Thrones sem parecer uma imitação. Não é sobre quem está no trono, e sim sobre como cada escolha violenta contamina o tecido social. Do ponto de vista de atuação, o episódio é um dos mais fortes da temporada até aqui. Peter Cleff, como Dunk, consegue equilibrar a fisicalidade quase cômica de um gigante fora do lugar com uma vulnerabilidade honesta que aparece nos momentos de humilhação e dúvida. Já o jovem intérprete de Egg reafirma que o personagem não é só o Squire fofo, mas alguém carregando um peso enorme em silêncio, dividindo-se entre lealdade, medo e um senso de justiça próprio. Os antagonistas deste episódio, especialmente dentro da família Targaryen, são filmados e escritos para incomodar. Não há esforço em torná-los cool ou sedutores. O foco está em mostrar a arrogância e a crueldade que nascem da certeza de impunidade. Isso resgata algo do desconforto que os melhores vilões de Westeros provocavam. Você entende o poder deles, mas nunca é convidado a admirá-los de verdade. No conjunto, The Squire funciona como o episódio que amarra o que veio antes e prepara o terreno para um segundo ato muito mais pesado. Ele confirma que o Cavaleiro dos Sete Reinos não quer ser apenas uma aventura leve de cavaleiros errantes, mas uma história sobre como honra, sangue e justiça colidem quando colocados sobre o peso da coroa Targaryen. Antes de seguirmos para o review com spoilers e entrar de vez nos momentos mais intensos do episódio, já aproveita para se inscrever no Resumo Popcorn se ainda não fez isso, deixar o like e comentar aqui embaixo qual foi sua impressão geral de The Squire. Episódio morno, sólido ou o melhor da temporada até agora? Atenção! A partir de agora, spoiler! A partir deste ponto, vamos falar abertamente dos acontecimentos-chave do episódio, então considere-se avisado. The Squire gira em torno da escalada que leva Dunk de um cavaleiro praticamente anônimo no meio de um torneio a um homem colocado diante de um julgamento que pode custar sua vida. A faísca inicial dessa escalada é a postura abusiva de um príncipe Targaryen que vê qualquer contestação como traição. E o episódio faz um trabalho preciso em mostrar como um impulso de defender alguém indefeso se transforma numa afronta política. A cena em que a violência contra a artista de marionetes explode em público é um dos momentos centrais do capítulo. O que começa como uma apresentação aparentemente inocente acaba sendo lida como desafio à narrativa oficial dos Targaryen. E essa leitura distorcida justifica uma agressão brutal contra alguém sem poder. Dunk entra em cena movido por indignação quase instintiva, e esse é o ponto em que o episódio alinha definitivamente o público ao lado dele. Não é que ele não entenda as consequências, é que naquele momento aceitar a injustiça seria pior do que encarar a punição. O confronto físico entre Dunk e o príncipe é construído com uma intensidade surpreendente para um episódio que até então parecia mais centrado em diálogos e arranjos de bastidores. A coreografia não é sobre elegância cavalheiresca, e sim sobre brutalidade, sobre o choque entre um guerreiro acostumado ao chão e um nobre acostumado à certeza de vencer. Quando o combate é interrompido e Dunk é dominado, o episódio faz questão de alongar a humilhação, deixando claro o desequilíbrio de poder. Ele pode ser forte, mas diante da guarda e do título, isso significa quase nada. É aqui que Egg assume de vez o papel de eixo moral e dramático da história. O momento em que ele revela sua verdadeira identidade para intervir é um dos pontos altos do episódio, tanto emocionalmente quanto em termos de construção de mundo. De repente, aquele garoto que acompanhamos como escudeiro
ganha outra dimensão. Ele é ponte entre o povo e a casa mais poderosa de Westeros. E essa revelação reorganiza instantaneamente a hierarquia da cena. A reação do príncipe, misturando desprezo, surpresa e raiva fraterna, sintetiza bem a dinâmica Targaryen. Família acima de tudo, mas nem sempre como proteção. A sequência do julgamento, onde o destino de Dunk deixa de ser uma questão pessoal e passa a ser um problema político, é o núcleo dramático do episódio. O uso do espaço, o público observando, a nobreza julgando, a figura de Dunk, isolada visualmente, enfatiza como ele é pequeno naquele tabuleiro, mesmo sendo fisicamente imponente. O conceito de justiça que emerge dessa sequência é distorcido, quase ritualizado. Não se trata de descobrir quem está certo, e sim de reafirmar quem detém o direito de decidir o que é certo. Outro aspecto importante do episódio é como ele aprofunda a relação de Egg com a própria família, a maneira como ele observa os parentes, os silêncios, as pequenas reações diante da crueldade do príncipe. Tudo isso comunica que ele não é apenas um Targaryen deslocado, é alguém em formação, tentando entender que tipo de príncipe e de homem quer ser. Essa camada adiciona peso à escolha dele, de se colocar em risco para salvar Dunk, porque não é só lealdade pessoal, é uma declaração de ruptura com o modelo de poder representado pelo irmão. Do lado dos Targaryen, o episódio não tem pudor em mostrar a nobreza como uma classe que trata o sofrimento alheio como espetáculo. A reação do público aristocrático à humilhação de Dunk oscila entre diversão, indiferença e cálculo político. E isso reforça a sensação de que Westeros, mesmo em relativa paz, já está podre por dentro. Esse olhar cínico sobre a elite é algo que aproxima o Cavaleiro dos Sete Reinos do espírito mais ácido das primeiras temporadas de Game of Thrones, sem depender de grandes massacres para fazer o ponto. No fim das contas, The Squire se destaca como o episódio que cristaliza quem é Dunk e quem é Egg diante do mundo. Dunk se define pela disposição de apanhar, sangrar e arriscar tudo por uma ideia de honra que o mundo insiste em chamar de tolice. Egg se define pela coragem de usar o pouco poder que tem, seu nome, seu sangue, contra a própria família, quando ela ultrapassa um limite moral. Juntos, eles formam o tipo de dupla que sustenta uma série inteira, um corpo que não se dobra facilmente e uma mente que se recusa a aceitar que o mundo precise ser tão cruel. Se você curtiu esse review com spoilers de O Cavaleiro dos Sete Reinos, episódio 3, não esquece de se inscrever aqui no Resumo Popcorn, deixar o like e compartilhar o vídeo com aquele amigo que ama Westeros. E já comenta aqui embaixo qual foi a cena mais impactante para você neste episódio, a agressão pública, a revelação de Egg, ou o momento em que Dunk decide encarar as consequências até o fim. Até o próximo vídeo. Tchau!